Se você está em batalha, saiba contra quem você está lutando. O vídeo de hoje é sobre o medo, uma queixa bem comum durante os atendimentos e algo que talvez você não saiba, que o medo é um dos principais desencadeadores da ansiedade. Então me acompanhe, meu nome é Rosana Mata, sou da Eterna Natureza. Aproveite para curtir esse vídeo e me acompanhar nas redes sociais. Na mitologia grega, nós temos Ares sendo referenciado como o deus da guerra. Então, esse deus ele tinha um prazer com sangue, com disputas, com terror, e conta-se também as histórias que Ares ele não ia sozinho para as guerras. Ele levava seus 2 filhos juntos. Esses filhos eram gêmeos e tinham um nome. Um dos filhos, chamava Phobos, que significa medo. E o outro filho se chama Deimos, que significa terror. Então, que durante as batalhas, esses filhos acompanhavam o pai e afugentavam os guerreiros, amedrontavam, aterrorizavam, paralisavam ele nas batalhas. E algo que conta-se, embora a gente não tenha um mito específico sobre eles, conta-se que eles preferiam atacar principalmente os guerreiros mais jovens. Bom, se você já me acompanha aqui, você já deve ter ouvido eu falar um pouquinho sobre os arquétipos, os poderes dos mitos. Se você não me acompanha, é claro que eu já deixo o convite para acompanhar meu trabalho. Vocês podem seguir ali nas redes sociais da Eterna Natureza. Os mitos, eles têm uma figura muito importante para nós, que somos seres simbólicos, e nós temos então uma ressonância, uma identificação sobre o que esse símbolo traz para nós, o que ele traduz, qual a sua simbologia. E os arquétipos, então, eles também atuam dessa forma simbólica. Então, quando é contado esses mitos, na verdade, eles têm um papel de ensinar algo para nós, porque é uma representação do que acontece na humanidade, que acontece sim o terror e o medo. E esses medos acontecem principalmente quando a gente está num momento de batalha. Ou eu não estou em guerra com ninguém. Será que não? Talvez você possa estar numa batalha para progredir na carreira, subir o cargo, receber um salário, mudar a condição financeira. Às vezes você está numa batalha dentro do seu relacionamento, trabalhando o relacionamento, melhorando, enfrentando alguma dificuldade. Talvez você está em algum tipo de batalha dentro da sua família, na relação com o seu pai, com a sua mãe. Sempre durante a nossa vida a gente vai ter algumas pedras no nosso caminho e a gente vai enfrentar algumas situações essas que nos servem para crescer. E muitas dessas vêm um medo. Por quê? O medo, para você superar, ele requer ousadia, confiança em si, perseverança, que são virtudes que você vai ter que desenvolver para enfrentar esse medo. Então, o que Phobos e Deimos demonstram para nós? Que olha só que interessante, normalmente eles aterrorizavam, eles amedrontavam, eles preferiam os mais novos. Por que eles preferiam mais novos? Porque os mais novos também são os mais inexperientes no campo de batalha. Talvez você é uma pessoa de 18, 19, 20 anos, então você está começando agora algumas lutas na sua vida, embora você já pode ter tido outras. Mas conforme nós vamos conversando com algumas pessoas mais velhas do que nós, que já passaram por um período de vida, já experimentaram outras batalhas, já passaram por momentos mais desafiantes do que nós no atual momento estamos enfrentando, vocês vão ver que muitas dessas pessoas mais velhas, mais sábias, elas vão falar: confia, tenha fé, ora. Normalmente elas têm um pouco mais de sabedoria e sabem que isso vai ser superado. Por quê? Porque elas já enfrentaram as mesmas batalhas que talvez hoje você está enfrentando. Bom, então se você já entendeu um pouco do que esse mito vem trazer de explicação, de ensinamento para nós, vamos falar um pouquinho sobre o medo. O medo, na verdade, ele é um mecanismo de sobrevivência. Vai concordar comigo que o medo está presente quando você vai atravessar a rua. Você, antes de atravessar, você não olha para os dois lados para ver se não vem carro, por causa que você corre risco de se acidentar, de se machucar. Então o medo, ele é um aviso para falar para você: vai com cuidado, olha só, tome algumas garantias, se certifique para que tudo venha dar certo, ok? Esse é um mecanismo de sobrevivência. Mas o medo, ele também pode atuar como um mecanismo de cura.
Sabe por quê? Muitas vezes quando você está nesse processo de desenvolvimento pessoal, evolução, no momento da tua vida que você vai transcender no sentido que você vai evoluir, que você vai mudar, que você vai melhorar, o medo ele vem falar para você também no sentido, talvez tenha alguma área da sua vida que você precisa desenvolver para conquistar esse lugar que você está almejando. Talvez nessa sua relação com seu pai, com seu marido, que você está enfrentando e você tem medo de uma separação, você tem medo de ficar sozinha, talvez você tenha que curar alguns outros aspectos para assim sim se sentir mais confiante ao tomar uma decisão. O medo ele também acompanha aqueles que estão no caminho da vitória. Imagine vocês, quem que ia para a guerra? Quem ia para a guerra não é porque queria vencer algo, superar algum desafio, conquistar algo. O medo ele aparece quando você está no caminho para vencer. Antes não, porque normalmente se teu medo aparece antes da batalha, você nem vai para a batalha. Mas quando você está no caminho, quando você está no meio do caminho, enfrentando os desafios, é onde essas duas personalidades, né, esses dois arquétipos demonstram para nós, que é o Deimos e que é o Phobos, que podem haver mais medos durante o seu caminho. E saiba que nesse meio do caminho, quando eles aparecerem, quando algumas situações vierem para te aterrorizar, amedrontar, fazer você desistir, talvez é a hora que você vai estar sabendo que você vai estar no meio do seu caminho para a vitória e para as suas conquistas. E aí a importância de você conhecer mais sobre ti e a sua personalidade. Tem algumas personalidades que são mais favoráveis a cargos de chefia, de liderança, gostam de conquistar, mas porque elas têm alguns tipos de características que favorecem a ousadia e a perseverança. Outras personalidades, elas têm um pouco mais de dificuldade em mudar, em ser flexível, em se adaptar. Então, quanto mais você vai conhecendo sobre você, mais fica um pouco mais fácil de você entender como esse Deimos, esse Phobos, o medo, o terror ou outras emoções e sentimentos podem vir a te atacar e talvez a outras pessoas não. E quando você começa esse trabalho de conhecer mais sobre ti, você começa a entender onde que o Phobos e o Deimos te ataca, porque às vezes não é a questão somente da figura do medo, mas o figura do medo, ele vem atuar em alguns tipos de brechas que fazem então você sentir esse terror, no sentido assim, será que eu creio em mim mesmo? Será que eu confio em mim mesmo? Talvez eu tenha uma insegurança quanto a mim, eu tenho dúvida se esse caminho que eu estou escolhendo é o melhor caminho. Talvez eu sou uma pessoa com uma personalidade um pouco mais submissa, no sentido que eu sou uma pessoa mais sensível à opinião de terceiros. Ao momento que eu compartilhei meus sonhos com alguém, aí se alguém vem falar assim, olha, não vai dar certo, você vai passar perrengue, não lá, difícil, e essa pessoa, eu dei poderes para essa pessoa minguar a minha confiança, o pouco de confiança que eu tinha. E na hora que eu estou no meio do caminho, que essas figuras do Deimos e do Phobos aparecem, eu confirmo que aquela pessoa estava certa e que esses sonhos eram altos demais para mim. Talvez eu tenha mais no sentido inferioridade, eu preciso descobrir quais são os meus pontos fortes, porque de fato eu só sei sobre os meus pontos negativos. E olha que é interessante quando você entende que o Phobos e o Deimos vai aparecer no caminho, porque ele só aparece quem está no caminho para a vitória. Bom, quando você está no meio desse caminho, você já preparou, você já enfrentou os seus medos internos e já sabe que alguns outros medos podem aparecer. E daí nessa hora que você está em batalha final, lembra do mito, então eles aparecem no momento da batalha, você vai ter que ter armas à sua disposição para enfrentar eles. Então, quais são as suas armas? Por isso que hoje, dentro das práticas integrativas, não sou eu a pessoa, o profissional que vai discorrer sobre aquilo que você está enfrentando, as questões com a tua família, com o teu namorado, com o teu marido. Para isso, existem os profissionais, principalmente os psicólogos. Dentro aqui das práticas integrativas, eu vou perguntar principalmente para você quais são os seus sentimentos quanto a isso. E quanto a isso, daí eu tenho as minhas terapias de trabalho, que no caso são principalmente a aromaterapia e a homeopatia. Então, quando você fala, olha, eu tenho medo de perder o controle, eu tenho inferioridade, eu não confio em mim mesmo, eu tenho dificuldade em fazer escolhas, eu preciso de algo que me eleve minha autoestima, porque a minha autoestima é bem baixa.
Aí você começa a trazer para mim clareza daquilo que são os seus principais empecilhos e que o medo te ataca. E nisso nós vamos encontrando ferramentas que mais se adequam ao seu momento para que daí assim você enfrente os seus medos. Porque quem enfrenta o medo, no caso, é cada indivíduo. Mas o interessante que tudo isso é o desenvolvimento das ferramentas. E que ferramentas hoje você já tem à sua disposição para enfrentar esses medos? A fé pode ser uma ferramenta, o domínio próprio pode ser uma ferramenta, o conhecimento sobre ti, o conhecimento que você tem sobre a guerra que você está enfrentando, ou então você pode olhar para esse medo e falar, eu vejo você, e perguntar o que você está querendo me trazer, porque talvez é um medo que vem atingir lá na área da sobrevivência. Será que ele não está falando para você que durante esse teu caminho da guerra você vai precisar de mais conhecimento, de mais ferramentas e de mais preparação para assim ganhar, né, essa guerra e encontrar a vitória? Uma vida sem desafios, uma vida sem obstáculos, uma vida sem problemas, sinto muito, isso daí é uma utopia. Faz parte da vida as vitórias, também como faz parte os fracassos. Faz parte também os desafios, como faz parte as conquistas. Mas cabe a cada um de nós desenvolvermos, nos aprimorarmos e evoluirmos decorrente daquilo que são as pedras do caminho. E hoje é meu papel esse com vocês, trouxe o tema que é bem comum durante os meus atendimentos, mas esse é o recado que eu tenho para você. Não desista. Se você está numa batalha, você também está investindo a sua vitória. E para isso que eu e outros profissionais terapeutas estamos aqui, para te ajudar com as ferramentas necessárias para assim você conseguir os seus resultados. Precisa de ajuda? A Natureza está aqui para contribuir no seu caminho. Eu escolho ferramentas naturais. Se isso ressoa com você, entre no link que está na descrição desse vídeo e saiba mais sobre os atendimentos e serviços disponibilizados para você, inclusive online. Gostou? Aproveite e deixe o seu comentário aqui nesse vídeo.